meio dos livros, com gosto e prazer, é um apaixonado pelo conhecimento, é licenciado e doutorado pelo Instituto Superior Técnico, foi diretor-geral do Ensino Superior, presidente do Conselho Nacional de Educação, ministro da Educação, administrador da Gulbenkian. O ciclismo é um dos seus hobbies de eleição, é autor de várias obras, entre as quais a mais recente, Salazar e a Educação no Estado Novo. Hoje recebemos na Rádio Observador, vamos estar à conversa, o professor Eduardo Marçal Grilo, em 40 minutos. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Nós ouvimos aqui dizer que tem um diário e, por aquilo que nós sabemos, ainda continua a escrever nesse diário. Qual foi a última coisa que escreveu? Se quiser partilhar. A última coisa que escrevi foi hoje de manhã sobre as inundações em Lisboa. E qual é que fiz é a o nível? Fiz a comparação com o que se passou em 1967. Porque em 67 Lisboa teve foi sujeito a uma catástrofe enorme em que morreram centenas de pessoas. Calcula-se que tenham morrido mais de 600 pessoas. E a comparação que eu fiz foi mais ou menos esta inundação, enfim, esta catástrofe que nos caiu em cima na anteontem, não é? À noite, só não teve as consequências gravíssimas que teve a de 67, porque entretanto se resolveram alguns problemas em Lisboa sérios, como seja o problema das barracas. Porque na altura, a zona de Lisboa, vocês não são desse tempo, não eram nascidos, mas nessa altura Lisboa estava rodeada de bairros de barracas. Eu próprio trabalhei numa, quando estava a estudar no Colégio Pio XII, estava a estudar no técnico, mas estava no Pio XII, e pertencia à Conferência de São Vicente de Paula, e aliás refiro isto no livro, deste último livro, refiro isto. E tinha a meu cargo uma família num bairro de barracas que existia onde hoje é sensivelmente a Universidade Católica. Portanto, mesmo junto ao Hospital de Santa Maria. Toda aquela zona, quando se sobe à avenida, que suponho que é, não sei se é das Forças Armadas, não é das Forças Armadas, é outra coisa qualquer, que vem cá debaixo da Praça de Espanha, o lado esquerdo, lá em cima, era um bairro de barracas imenso, uma coisa gigantesca. E em 67, a catástrofe caiu sobre Lisboa e que a censura, como vocês podem imaginar, cortou todas as notícias, não havia quaisquer notícias sobre isto. Depois os comunicados oficiais diziam que tinha havido 30 ou 40 mortos, deve ter havido mais de 600 pessoas que tinham morrido em 1967. E isso só ocorreu por uma razão. Foi porque havia uma Lisboa muito diferente daquela que é hoje. Há um problema que não está resolvido em Lisboa, não é? Que é este problema que, aliás, o engenheiro Carlos Moedas ontem levantou com grande detalhe, que é a importância de ter um grande túnel esgoto para águas fluviais que permita, digamos, libertar a cidade desta água que cai. Mas o último escrito que eu fiz foi fazer esta comparação. E em quantos volumes é que já vai esse diário? Tem ideia? Talvez 109. 108 ou 109. Eu acabei há 3 dias, que ainda não pus, a estante que eu tenho com os diários está na casa da Praia das Maçãs. E penso que 108 ou 109. E costuma revisitá-los? Não. A única pessoa que revisitou foi a Dulce Neto. A Dulce Neto, quando escreveu comigo o livro Quem Só Espera Nunca Alcança, quis dar uma olhadela. E o professor sentiu-se à vontade? Eu senti-me à vontade com ela, da seriedade da Dulce. Exato. Que é uma pessoa de uma enorme seriedade, e a simpatia que eu tenho por ela. Aliás, uma simpatia curiosa, porque a Dulce era jornalista do Público quando eu estive no governo, e era daquelas que mais me agredia entre aspas. Entre aspas, sim. Me agredia entre aspas, com as perguntas, e coisas, as propinas,
E depois acabámos por ficar amigos. Tornámos-nos amigos. Tão bom. O que é muito bom. É muito bom. E ela teve o enorme, não digo privilégio, mas leu todos. Leu os diários todos. E o que é que se encontra nesses diários? É só Nos diários há várias coisas. São só estas reflexões acerca daquilo que se passa, no fundo, ou há também reflexões pessoais, íntimas, talvez? Há coisas íntimas familiares. Relato muitas coisas familiares. Dos netos? Dos netos, dos filhos também. Os encontros com os amigos, os temas principais. Normalmente não ando muito na espuma do dia, nas coisas que eu acho que são efêmeras, não é? Que são coisas que muitas vezes a comunicação social dá uma grande importância e que eu não dou importância nenhuma porque acho que no dia seguinte já desapareceram. Dou muita atenção às coisas internacionais. Sigo muito, designadamente, os Estados Unidos, de que eu sou um grande... eu estou aqui a olhar para a palavra que serve a indicar, sou um observador, observo muito a política americana, observo também a política inglesa, também faço muitas referências à política inglesa, faço muitas referências à política portuguesa, como é evidente. Acompanho o Sporting Clube de Portugal, que é o meu clube, e portanto tenho uns registros. Também tem referências ao Sporting. Tenho referências ao Sporting. Eu com o Sporting quero dizer uma coisa, eu deixei de ver os jogos do Sporting, eu tenho uma doença coronária. E como tenho uma doença coronária, acho que não estou aqui a revelar nada de extraordinário, tenho uma doença coronária que está muito controlada, etc, etc. Tenho uma cardiologista fantástica, mas resolvi deixar de ver os jogos do Sporting. E, portanto, só vejo os jogos do Sporting que o Sporting ganha. Como é que isto se faz? Não vendo os jogos, sei o resultado e depois vejo quando o Sporting ganhou, pergunto à Teresa, a minha mulher, ganhou ou perdeu? Ganhou. Não sei o resultado e depois vejo o jogo tranquilo, sei que o jogo acaba com a vitória do Sporting e faço referência. Tenho alguma referência às visitas que faço, portanto, idas a escolas, idas a museus, idas a conferências a que assisto, poucas. Eu sigo muito aquilo que dizia o professor Ferrer Correia, de quem eu fui grande amigo e grande admirador, com quem trabalhei na Fundação Gulbenkian há muitos anos. A partir de uma certa idade, talvez a idade que eu tenho hoje, dizia conferências nem ouvi-las nem fazê-las. E eu estou um bocadinho da mesma. Eu também fazer conferências, escrever um texto com 30 páginas para ler, é uma coisa que não me peçam. Falar com pessoas, encontrar-me com pessoas, ter a possibilidade de dialogar com pessoas, eu gosto imenso. É o tal gosto por conhecimento, não é? Por conhecimento e por adquirir-se imenso conhecimento a conversar com as outras pessoas. Não é? Exatamente. Ouvir na semana passada, vou-vos dar o exemplo. Na semana passada não. Na segunda-feira passada, no dia 5, fui a Porto Alegre a uma escola chamada de São Lourenço, que é uma escola secundária, e que fazia 138 anos. E convidaram para eu ir lá participar num painel. Eu participei num painel com mais dois membros que tinham sido convidados, com um coordenador, e aprendi imenso. Aprendi imenso porque eu faço muitas perguntas, não é? É um curioso. Sobre matérias que são muito sensíveis hoje nas escolas, não é? As escolas têm hoje alguns problemas muito específicos, não é? Por exemplo, vou dar dois exemplos. É o caso dos miúdos que estão afetados em termos de saúde mental. E que são cada vez mais. E a pandemia criou um problema muito grave em algumas escolas. Portanto, o número de miúdos que está a ser acompanhado por psicólogos ou mesmo por psiquiatras é muito grande. E esses são aqueles que são acompanhados porque já reconheceram que é um problema. Exatamente. Ora, aqueles que ainda nem sequer chegaram a esse ponto de reconhecer. Exatamente. E sabe que é uma questão curiosa, porque quando se fala
em saúde mental, por exemplo, a nível das escolas talvez não tanto, mas a nível das empresas, quando se fala em saúde mental, há poucas pessoas que recorrem, porque é um estigma é vergonha. Que se assume, que é um bocadinho de vergonha, exatamente. E, portanto, é preciso mudar o nome. Completamente. Eu outro dia tive uma reunião com uma diretora de recursos humanos de uma grande empresa, em que abriu uma espécie de uma linha de apoio em termos de saúde mental e teve, não sei, 20 ou 30 pessoas que recorreram. Mas depois resolveu mudar o nome e, em vez de saúde mental, chamou-lhe equilíbrio emocional e recebeu 100 e tal pedidos. Lá está. Quer dizer, é o preconceito, não é? É o preconceito, é o estigma que a pessoa pode... Esse é um problema complicado. O outro problema que eu gosto muito de levantar e que levanto sempre nas escolas, nas últimas 2 visitas que fiz, que foi essa e uma outra lá em cima, em Guimarães, na Escola Francisco de Holanda, levantei este problema da transexualidade. Que dimensão é que isto tem nas escolas? E eu, como sou muito avesso à ideia de uma lei sobre isto, tenho vindo a debater e a conversar com os diretores, as diretoras, eram 2 diretoras, quer numa escola, quer na outra, e percebi aquilo que era a minha sensação. É que este problema é um problema que existe num número muito pequenino, mas em que cada caso é um caso específico. É um drama para a pessoa, para o miúdo, é um drama para a família, é um problema sério para a escola e que tem que ser encarado como um caso individual, 1 a 1, e não propriamente com generalizações. Estes são problemas novos, não são muito diferentes daqueles com que tinha que lidar quando era Ministro da Educação? Sim, este problema da transexualidade estava completamente escondido. Não existia, não se falava. Não existia no sentido em que não se falava, não é? Não se falava. Não existia como problema. Quer dizer, existia certamente, claro. Em muitos casos, ou poucos casos, não sei. Mas também não se falava tanto, não é? E como não se falava, não... Estas coisas primeiro têm que ser um bocadinho mediatizadas, não é? É como o bullying. Sempre existiu. É como o bullying. Sempre existiu. Sempre houve o bullying. Agora é que há uma expressão... Há uma expressão e há muito estudo sobre isto. Há muito estudo sobre isto. E muita observação, há uma maior sensibilidade para perceber o problema, não é? E há também uma maior capacidade dos próprios miúdos para denunciarem as situações, não é? Aparecerem aos diretores das escolas e dizerem, olha, há aqui um problema, não ser uma coisa que o miúdo vai interiorizando, acaba por partilhar com os pais, depois os pais partilham com a escola. É muito importante que a escola e, sobretudo, o diretor da escola, não é? Porque recorre-se muito ao diretor da escola, que os diretores da escola, estes que eu tenho encontrado, ou estas que eu tenho encontrado, estão muito sensibilizados para esta matéria e para a ideia de encontrar uma solução que se adapte exatamente àquela criança com aquelas circunstâncias em que vive. Porque isto é um bocadinho também como as escolas, não é? Cada escola é uma escola, cada miúdo é um miúdo, não é? E, portanto, é preciso encontrar soluções que sejam feitas à medida, não é? O mais próximo da medida. Isto implica um grande acompanhamento psicológico e, por vezes, até um acompanhamento psiquiátrico, não é? Sim. Mais do que psicológico, é psiquiátrico. E são questões que a mim me interessam. Depois há todas aquelas questões do sucesso e do insucesso e das aprendizagens e dos professores que existem e dos professores que não existem e do corpo docente mais coeso ou do corpo docente menos coeso ou de maior liderança ou menor liderança, que são também questões que são muito importantes para o funcionamento das escolas. Mas estes dois, que são 2 problemas relativamente novos, são questões que vale a pena... por os quais eu me interesso e que normalmente levanto. E já que o professor começou aqui a falar precisamente do ensino, das escolas, como vê o atual estado do ensino? É uma pergunta, cada pessoa terá a sua resposta. Há os que veem as coisas cor-de-rosa e há os que veem as coisas negras. Eu acho que há coisas cor-de-rosa
e há coisas negras. Ou seja, não é uma coisa ou outra. Conseguimos ter aqui as duas coisas ao mesmo tempo. Está a voltar aos tempos de política e a fugir à resposta. Não estou a fugir à resposta. Estou a olhar para a realidade. Quer dizer, há coisas que funcionam muito bem ou bem, e há coisas que não funcionam bem, e há outras que funcionam mal. E neste caso, o que é que está aqui a funcionar? Na sua opinião? Não, eu acho acho que há aqui, mais do que o dizer o que está a funcionar bem, o que está a funcionar mal, encontrar a solução para é nós percebermos quais são os problemas que existem e como é que eles devem ser encarados. Por exemplo, destas escolas, das duas últimas escolas que eu visitei no último mês e meio, que são duas escolas grandes, não é? Uma escola com 1000 e tal e a outra com 600 alunos. Portanto, são escolas significativas, fora dos grandes centros, nenhuma delas, nem Lisboa, nem Porto, nem Coimbra, nem Braga. E percebi o seguinte, por exemplo, uma das escolas não tem nenhum problema de professores. Tem os professores todos completos, está a funcionar em pleno. Sem nenhum comentário especial vindo do corpo docente e sobretudo da diretora. A outra com alguns problemas, com alguma falta de professores em algumas áreas. Ou seja, nós temos um problema que é um problema transversal. Há muitas escolas afetadas por isso, com uma escassez de professores, que é um problema sério. É um problema sério. Depois tem outro problema sério, ainda relacionado com os professores, que é por exemplo, um miúdo, eu conheço aqui, enfim, a gente vai conhecendo vários casos, uma miúda que nestes 3 meses, portanto neste primeiro período, teve 3 professores diferentes. Na mesma disciplina? Na mesma disciplina, não, no primeiro ciclo. Estamos a falar de um professor. Okay. Sim. Ou seja, isto é um problema sério, não é? Sim. É um problema sério. Uns professores porque está grávida, outra porque meteu baixa, outra porque não sei o quê, enfim, este problema da gestão dos professores é um problema que é um problema sério. Depois, um outro problema que eu julgo que se coloca hoje, e que é um problema também sério, é o que resultou muito do período da pandemia, porque a pandemia, no fundo, introduziu aqui durante 2 anos um hiato no ensino presencial que foi um bocado assimétrico, não é? Muitos miúdos foram fortissimamente afetados e outros que foram muito menos afetados, mas foram todos afetados. Foram todos afetados, mas eu acho que vale a pena também tirar algumas, não digo conclusões, mas alguns ensinamentos disto. Por exemplo, o primeiro ensinamento é este. O ensino presencial é insubstituível. Absolutamente insubstituível. Esta ideia de que podemos ter um ensino feito, eu estou-vos a ver cada um de vocês com um computador na frente, não é por aqui que isto vai caminhar. Os computadores vão ser muito importantes, os iPhones são muito importantes, os iPads são muito importantes, todas as redes que se criam são muito importantes, mas o ensino presencial é absolutamente essencial e é a base. Um bocadinho, eu comparo isto muito com a telemedicina, não é? A telemedicina também não vai resolver o problema inteiramente da saúde. Vai ser um razoável contributo para a pessoa poder ter um diagnóstico sem ir ao médico propriamente, mas não substitui o contacto médico-doente, porque o ato médico é um bocadinho como o ato da educação. Quer dizer, esta coisa de olhar nos olhos da pessoa. Mesmo esta entrevista que estamos a fazer. Eu, se estivesse ao telefone, era diferente do que estar a olhar para os vossos olhos. Nós muitas vezes falamos disso. É um desafio, sim. É diferente. A pessoa reage de uma forma diferente. E, portanto, porque nós somos humanos e fomos feitos para viver uns com os outros. Não fomos feitos para viver sozinhos. O homem viveu sempre em tribos, não é? Começou a pessoa a organizar. E nós somos todos, nós no fundo pertencemos todos à mesma tribo, não é?
que é esta tribo que já está a 8 mil milhões, não é? Somos cada vez mais. Uma tribo cada vez maior. Agora, é uma tribo um bocado diversificada demais, não é? Para o meu gosto, é diversificada demais. Se houvesse um bocadinho mais... Eu sou um grande defensor da diversidade, porque acho que a diversidade é muito enriquecedora, mas estamos a começar a ter, dentro do mesmo grupo, dentro da mesma sociedade, um número excessivo de diferenças, não é? Há aqui uma diferenciação toda e com um domínio, se eu me exprimo bem, ou se me conseguem perceber bem, nós estamos um bocadinho a ser levados pelas agendas das minorias. As agendas das minorias dominam muito a agenda global. E o mainstream parece que não tem voz. E, portanto, estamos a começar a ter agendas que são definidas por movimentos e ideologias mais radicais. Uhum. Agora, quando digo radicais, digo de um lado ou do outro. De um lado ou do outro não é só da esquerda ou da direita, da esquerda ou da direita, ou das religiões, ou das etnias, ou seja o que for. E isso é uma maneira enviesada de olhar para a sociedade, não é? Para nós todos. A leitura é uma das suas paixões. Outras paixões que tenha, professor? Quer dizer, vamos ver, eu sou uma pessoa considero-me com interesses muito diversificados. Até de ciclismo, já sei que é grande. Ciclismo tenho. Ainda anda de bicicleta, já não? Não ando de bicicleta e fiz uma coisa agora que foi... Eu tinha uma biblioteca. Tinha um conjunto de livros com algum significado. Livros, revistas, pósteres, fotografias, recortes. Uma coisa razoavelmente grande. E resolvi oferecer ao Museu Joaquim Agostinho em Torres Vedras. Eram 345 peças, penso eu, que eu ofereci. E que fiz, portanto, um contrato de doação com a Câmara. A Câmara aceitou, fizemos um acordo, um contrato. As peças foram todas levadas para Torres Vedras, estão todas, já recebi a fotografia do material, está todo devidamente catalogado e colocado nas respectivas estantes, portanto está em boas mãos, como se costuma dizer. Está à disposição quem queira... E vai estar à disposição, vai estar aberto, é uma das condições, é estar aberto o arquivo. E eu fico muito satisfeito por isso. Como vocês podem imaginar, nem os meus filhos, nem os meus netos estariam interessados em ter 100 e não sei quantos livros sobre a volta à França. Quer dizer, é daquelas coisas, é preciso ser um... É verdade, um apaixonado, não é? É preciso ser um bocadinho tonto, como eu, para ter estas coisas todas, mas eu gosto muito e, sobretudo, gosto muito de fotografia, de ciclismo, sobretudo a preto e branco. Porquê? Adoro os livros. Exercem sobre mim um certo fascínio. A cor é uma coisa... Eu gosto muito do ciclismo da volta à França, sobretudo dos anos 50. É a partir da guerra. A partir de 47 até 60. Aquela década é uma década que eu conheço muito bem, estudei, li, interessei-me muito por aquilo. Está a olhar para mim como se eu fosse um alien. Não, nada, adoro. Adoro. Mas interessei-me muito por essa área, porque é daquelas coisas que acontecem. Pronto, eu vivia numa terra pequenina, Castelo Branco, a única coisa que me passava era voltar a Portugal em bicicleta, era o único acontecimento de nível nacional, e eu ganhei um grande interesse, porque tenho uma coleção muito, muito grande de autógrafos de ciclistas. Olha, deixa-me só dizer-lhe que o meu olhar era de profunda admiração, não era de não era de reprovação. Nada, pelo contrário, porque eu adoro ouvir pessoas que falam com tanta paixão, não é? Claro, sim. Eu própria às vezes sinto um bocadinho aquela dificuldade de escolher a preto e branco ou a cores, porque eu percebo, a fotografia a preto e branco tem ali um certo mistério, não sei, acho que a pessoa permite viajar um bocadinho mais. Sim, quer dizer, são fotografias, porque no fundo, hoje em dia, a imagem, nós hoje em dia, do ciclismo temos tudo.
Sim. Não é? Porque é tudo filmado, sim, cima para baixo, e com os drones, detalhe, sabemos a que velocidade vão, conseguimos ver os pés, onde é que está, onde é que está o outro, está o minuto. Eu sou do tempo em que tudo isto se sabia pela rádio, não era? Pela rádio. As fotografias eram raras, não é? Os filmes eram pouquíssimos, havia pouquíssimas imagens das corridas, e portanto essa é uma ideia um bocado... Eu já não vou para os anos 30. Dos anos 30 também ainda sei uma coisa, dos anos 30 ainda me interessei para os anos 30, mas a minha área é ali entre 47 e 60, que eu realmente estudei, interessei-me e gosto, e há fotografias absolutamente fantásticas. Por exemplo, há uma revista, o Miroir do Ciclismo, que era uma revista francesa, que tratava só de ciclismo e que tem fotografias absolutamente extraordinárias. O grande problema que tinha é que eu não comprei essas revistas nos anos 50, comprei-as nos anos ficaram mais caras. 90. E, portanto, eram compradas naqueles alfarrabistas em Paris, junto ao Rio Sena, e, portanto, aquilo não era propriamente... Era preciso tomar balanços para comprar. Escolhê-las bem, para poder saber... Eu ofereci isso tudo, isso foi tudo E qual é que é o autógrafo mais famoso que tem? Eu acho que o mais interessante que eu tenho, que deve ser o mais raro, é o do Ribeiro da Silva, que foi um ciclista português que morreu em 1958, que tinha ganho as voltas de 55 e 57, morreu com 20 e poucos anos, e eu penso que haverá pouquíssimos autógrafos do Ribeiro da Silva. E como é que... Por uma razão simples, porque a volta a Portugal em bicicleta fez um dia de descanso em Castelo Branco na volta de 57, e eu passei o dia na rua com o meu livro de autógrafos a pedir autógrafos aos ciclistas que andavam todos no meio da rua. Castelo Branco era uma espécie de uma aldeia, não é? Andava-se na Estrada Nacional número 18, como quem anda hoje em dia na rua da Prata, que não é da Prata, é outra... A Rua Augusta? A Rua Augusta, que não tem trânsito, portanto isto andava no meio da rua. Sim, à vontade. E eu apanhei-os todos. Apanhei aqueles da altura, o Agostinho Ferreira... E esses também estão no espólio que enviou para... Esses ainda não, eu fiquei com esses. Mas onde é que faziam os autógrafos? Em fotografias que tinha? Num caderninho também? Tenho um caderninho pequenino de argolas, em que tenho muitos autógrafos. Depois tenho autógrafos também de alguns automobilistas, tenho de algumas pessoas na área das artes. Ainda tem o hábito de pedir autógrafos? No ciclismo, sim. Eu depois tenho um livro só, um livro grande, aliás muito bonito, que eu compro diários em muitos sítios, não é? Um sítio onde vou, compro um diário. Que é para se lembrar, para ter essa memória de onde comprou? Este sei, comprei em Veneza. Comprei em Veneza numa pequenina gráfica de uma senhora muito simpática, que aliás me mostrou depois a gráfica lá atrás, e tinha um livrinho, e nós podíamos escolher tem uma espécie de uma peça em cerâmica que se colou, e eu escolhi a peça. É um livro muito bonito. Muito e já bonito. agora, por curiosidade, qual foi a peça que escolheu? Como? Tinha a peça que podiam fazer de cerâmica. Qual foi a peça que escolheu? Eu escolhi uma pecinha azul muito bonita, redonda, que me pareceu a mais adaptada àquilo que eu queria. Ou seja, uma coisa que fosse não exuberante, mas que estivesse de acordo com um conteúdo valioso, porque conseguir os autógrafos, tenho imensos, tenho montes, e depois misturei muita coisa, além de ciclistas tenho muitos de muitas outras pessoas. Tenho um interessante que não fui eu que recolhi, mas que foi recolhido para mim e tem o meu nome, que é do Lance Armstrong, que passou por Lisboa, e um amigo meu disse-me: eu estou aqui a jantar, o Lance Armstrong está aqui, vou-lhe pedir um autógrafo para ti, e ele deu-me. Tu, Eduardo, sério? Maravilha! E houve algum que tenha sido particularmente difícil de recolher, que se lembre, ou que lhe tenha sido recusado? Não, eu tenho há bocadinho que perguntava se tenho alguns, tenho muitos em fotografias. Vou-lhe dizer, assim que eu me lembro de cabeça, tenho do Alberto Manguel,
Eu visitei a biblioteca dele, quando ele tinha a biblioteca ao pé de Poitiers. Eu fui ver, fui visitá-los, conheço-o bem, e ele convidou-me, e eu fui passar um dia à biblioteca dele, e tirámos uma fotografia, e depois ele fez um autógrafo. Eu fiz uma fotografia com uma parte branca ao lado, e ele fez Depois tenho outro com o Pamuk, com o escritor. Tenho outra com o Plácido Domingo. Tenho outra com o Bispo Desmond Tutu. Faleceu há pouco tempo. Tenho outra com o Bill Clinton. Tenho vários. Alguns pedia enquanto era ministro? Aproveitava a proximidade? Não. Nessa altura não pedia? Não. Eu acho que como ministro nunca pedi nada a ninguém. Pediam era a minha é que pediam muita coisa. Eu não pedia, normalmente não pedia. Assim nunca lhe pediram um autógrafo? Ou costuma dar autógrafos? Eu dava autógrafos nos livros, talvez. Nos livros, sim. Claro. Nos livros até fica-se com a mão quase com uma tendinite, não é? de tanta assinatura que se faz. Mas o que é bom para o editor, significa que o livro se vende. Eu digo para o editor porque estes livros, estes últimos 3 livros, os últimos 2 livros, peço desculpa, o terceiro, o antepenúltimo, teve como autora a Dulce Neto. E, portanto, a Dulce Neto teve a respectiva remuneração como autora. Eu prescindi de qualquer. Nestes 2 últimos, eu prescindi e fiz um contrato com a editora, e os direitos de autor revertem para a Liga Portuguesa contra o Cancro, para a delegação da Golgan, que eu apoio porque sou muito amigo da presidente, da pessoa que dirige a delegação, e portanto, prescindi dos direitos de autor, e os direitos de autor são para eu tive a doença, portanto sou muito sensível a Foi o pior momento da sua vida. Se formos revisitar os seus diários, conseguimos encontrar o pior momento da sua vida nesses diários? Terá sido também um desses maus momentos, o cancro? Não foi o pior. O pior foi, em termos de saúde, o pior foi quando eu tive uma embolia pulmonar, em 2014. Aí sim, e fiz... Mas é curioso, foi um período em que eu estive muito tempo internado. Estive nos cuidados intensivos e depois estive no hospital. Fui muitíssimo bem tratado, mas continuei a escrever mesmo, só não escrevi nos cuidados intensivos. Mas depois fiz um escrito sobre a passagem pelo hospital e tudo o que me fizeram. Ou seja, os taques, as análises, as radiografias, etc. Andaram à procura do que é que eu tinha. Acho que não estou aqui a contar nada do ponto de vista médico possa ser. Mas identifica esse como o pior momento da sua vida? Ou... Um dos mais difíceis. O mais difíceis porque primeiro os médicos não sabiam. O médico que me tratou, que era que depois ficou o meu médico, o Dr. João Cruz, que é médico no hospital na CUF, agora CUF-TES, na altura CUF Infante Santo, e não sabia o que eu tinha, não é? Não sabia porque é que não tinha aparecido, qual era a causa. E depois, ao fim de 8 dias, talvez, ou 9, perceberam o que é que eu tinha, e portanto foi um período para mim muito difícil. Fui muito apoiado pela minha mulher, sobretudo, pela Teresa, que sofreu imenso com isto, e para mim foi um momento particularmente difícil. E a sua mulher é a pessoa que mais o acompanha, é a pessoa que está sempre... É a pessoa a quem liga quando... Nós estamos casados há 55 anos e tivemos 5 anos de namoro, portanto a gente conhece razoavelmente bem um ao outro. já lá vão 61 anos, portanto é muito ano, não é? 60 anos praticamente que a gente se conhece. E é uma pessoa com que eu tenho, enfim, é uma pessoa com que eu estou todos os dias, não é?
Mas aposto que a sua mulher não tem saudades de quando o professor estava na política. Não, que horror. Claro, pois, pronto, lá está. Não, porque ainda por cima a Teresa, minha mulher, é muito avessa a tudo o que seja social. Tudo o que seja social. O almoço, ou jantar, ou ir daqui, ou ir além. É difícil muito tirar. avessa a isso. Faz-me sempre uma pergunta, quando eu estava, hoje em dia não acontece, que era: mas eu tenho mesmo que ir. Eu estava a imaginar. Mas eu tenho mesmo que ir, não é? E há uma altura assim em que realmente tem que ser uma questão mais até protocolar, não é? Mas sim, acho que partilho praticamente tudo. Por exemplo, o livro, este último livro, a Teresa teve um papel essencialíssimo na feitura do livro. Ajudou-me imenso, ajudou-me a escrever, até na própria estrutura do livro, porque o livro sofreu várias alterações ao longo da sua feitura, e depois na parte final, que é uma coisa infernal, a parte final do livro, ou seja, as revisões sucessivas que se fazem, os revisores oficiais, a editora propriamente, a pessoa que é cada editora. Neste caso também o próprio proprietário da editora, que é meu sobrinho, e resolveu também ler o livro e fazer várias observações, e sobretudo fazia umas observações já na sexta-feira à noite para estar tudo pronto no domingo à noite. E eu passei 2 fins de semana a fazer só de revisões. Só a fazer revisões. E depois com aquele programa, que é um programa que eu não estava muito habituado, que é um programa temos um software que traz o texto como é proposto pelo revisor, mas depois com as hipóteses que dá da alteração. Tem uma banda. É engraçado, é um programa interessantíssimo. E que nos permite dizer se estamos de acordo ou não estamos de acordo, e não estando de acordo, qual é a alternativa que colocamos. Mas isto dá imenso trabalho e demora imenso tempo, não é? É uma coisa que obriga uma grande atenção. E eu fiz isso tudo com a minha mulher, com a Teresa, e eu acho que resultou bem. Estou muito grato, até me emocionei na apresentação do livro quando falei nisso, porque como vocês podem imaginar, durante mais de um ano lá em casa é como se tivesse vivido o Salazar, o Carneiro Pacheco, o Leite Pinto, o professor Galvão Teles. E são boas companhias ou não? Não, quer dizer, em certa altura já não se podia ver mais fotografias, mais livros sobre o Salazar, mas foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Eu gosto de fazer este tipo de trabalho. É um trabalho que implica... Pesquisa. Eu não sou historiador, não é? Eu não sou historiador. Portanto, não tenho a técnica, nem o conhecimento, não tenho a expertise suficiente para fazer um livro de história, não é? Eu não estou historiador. E, portanto, o livro obrigou-me, por um lado, a ler imenso. Eu li centenas, se não milhares de páginas, não é? Quer sobre cada uma das pessoas que eu me debruço mais, quer sobre a legislação que foi produzida entre 33 e 68. Não digo que tenha lido tudo, mas as coisas principais eu penso que as apanhei para poder dar uma ideia. Este livro, se vocês querem saber o que é que eu penso do livro, o livro é um contributo. Eu ia perguntar como é que primeiro tinha surgido a ideia. A ideia surgiu assim. Eu imaginei inicialmente fazer 3 biografias. Uma biografia do Carneiro Pacheco, uma do Leite Pinto e outra do Galvão Teles. Porquê? O Carneiro Pacheco, porque pertence a um período do Estado Novo, que é um período essencialmente muito doutrinário, não é? Que é quando o regime pega na educação e torna a educação, quer que a educação seja uma espécie de molde para a juventude, não é? Está aqui uma espécie
de molde, queremos que sejam todos parecidos com isto. E depois o Carneiro Pacheco é o responsável por isso, sobretudo pela lei que fez em 1936. E depois o professor Leite Pinto e o professor Galvão Teles são, a partir de 55, os dois ministros que atiram para a frente a educação e dizem que a educação é muito importante, é preciso estender a escolaridade obrigatória, porque a gente está com a escolaridade obrigatória de 3 anos até 1956. É preciso perceber isto. Não é? Quer dizer, o Estado Novo mantém praticamente 30 anos de uma escolaridade obrigatória de 3 anos, quando a Europa já ia por aí fora. E pensei fazer a primeira abordagem, eram essas três biografias. Depois, o editor disse-me: isto não é uma coisa muito atrativa. Tens que fazer uma coisa mais abrangente do ponto de vista histórico, cobrires um período. E então decidi cobrir o período do Dr. Salazar como presidente do Conselho de Ministros, entre 1932 e 33 e 1968, que é quando ele, no fundo, abandona, quando deixa de exercer funções. E, portanto, obrigou-me a alargar para além disto. Fui buscar mais 2 ministros, o professor Mário Figueiredo e o professor Pires de Lima, que são aqueles que estão a seguir ao ministro Carneiro Pacheco. Os outros ministros que há outros ministros que o Dr. Salazar teve, mas que não tiveram a importância que estes tiveram. Estes foi quem, no fundo, são os pilares da parte educativa do Dr. Salazar. E portanto, saiu este que se chamou Salazar e a educação no Estado Novo. Ficou de fora no Estado Novo, ficou de fora o período pós-Salazar, não é? Que é o período entre 68, entre final de 68, entre setembro de 68 e abril de 74, que é dominado essencialmente pelo professor Veiga Simão. O que levou, aliás, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, na apresentação do livro, ele é autor do prefácio. Exatamente. A fazer-me um desafio. Fez-me um desafio e disse: agora o Eduardo deveria fazer o período do que ele chamou o Veiga-Simonismo. O Veiga-Simonismo. Que de facto é um período muito importante, entre 70 e 74. E o desafio foi aceito, professor? Eu ainda estou numa fase... Ainda está Estou sempre a olhar para a palavra observador que está ali. Estou-me a observar a mim próprio. Para ver se tenho ainda coragem de fazer, porque é um trabalho muito exigente. É um trabalho muito exigente. É muito exigente porque, primeiro, eu não tenho, em relação a este período, o distanciamento que tive em relação ao outro. Depois conheci muito bem o professor Veiga Simão. Há muita gente viva, felizmente, que contactou com o professor Veiga Simão. Há, no entanto, um trabalho enorme a fazer, porque o professor Veiga Simão aparece num período em que o regime se está um pouco a esboroar, não é? Quer dizer, entre 70 e 74, a partir do Dr. Salazar, o regime com o professor Marcelo Caetano é um regime um bocadinho a esboroar-se, a guerra colonial, os diferendos entre o Presidente da República e o Presidente do Conselho da altura, o professor Marcelo Caetano e o Almirante Tomás, o desentendimento que havia, os conservadores, aqueles que queriam progresso, aqueles que queriam mais Europa, os que queriam menos Europa. Mas é um período muito complicado. Mas há uma área, porque eu, como podem imaginar, fiquei a pensar nisto, não é? Claro, um desafio desses. Um desafio feito, não foi feito pelo Presidente da República, foi feito por Marcelo Rebelo de Sousa, ele distinguiu isso, não foi o Presidente não me ia pedir para eu fazer um livro, não é? O professor Marcelo Rebelo de Sousa é outra história. E que são os debates na Assembleia Nacional. Porque na Assembleia Nacional deve estar, os diários da Assembleia Nacional têm que ser muito passados a pente fino, porque o professor Veiga Simão não pertencia bem àquela tribo, não é? Aquele núcleo duro, aquele núcleo central que dominava o sistema.
E portanto, é um trabalho muito exigente. Vai ser ou será, se eu decidir isso, um trabalho muito exigente, mas é capaz de valer a pena fazer. Estou a pensar nisso. Tem saudades da política? Não. Não, eu gostei muito de estar no governo. Gostei, digo sinceramente, gostei. Mas aliás, eu fui para o governo sempre com esta ideia. Isto é um princípio, um meio e um fim. E o fim era o fim da legislatura. E, portanto, quando chegámos ao fim da legislatura, eu tinha com o engenheiro Guterres, que era o primeiro-ministro, uma relação muito próxima. Considerava o engenheiro Guterres uma pessoa muito fora do vulgar, muito excepcional. Como, aliás, depois se veio a perceber que era, de facto, uma pessoa muito excepcional, muito fora do comum. Mas tive sempre a ideia de que isto vai terminar em outubro de 1999. Eu entrei em 95, eu estou em 99. E ali, por volta de alguns colegas vossos jornalistas entravam no meu gabinete e não percebiam o que é que se passava, porque eu tinha no computador um contador no computador que me dava o número de dias que faltavam para deixar de ser ministro? Para eu deixar de ser ministro. E porque sabia quando é que eram as eleições, tinha a data das eleições, a partir da data que sabia, e depois aquilo todos os dias dizia faltam 30 dias, 29, 28, 27, 26. Não era porque eu me quisesse ver livre do trabalho, que eu gostei muito do que fiz. Tive muitas dores de cabeça, como todas as pessoas. Diz-se que a política tira anos de vida. Tira. Quer dizer, gasta muito. É uma vida muito exigente em termos de horário e em termos de disponibilidade e em termos de fazermos, muitas vezes, cumprirmos a agenda dos outros, não é? Por exemplo, pode ter tudo programado, o Primeiro-Ministro convoca um Conselho de Ministros a um domingo para tratar de um assunto especial. Lembro-me, por exemplo, de uma vez em que estavam preparados para fazer um fim de semana e houve uma greve na TAP e era preciso fazer uma intervenção na TAP e houve um Conselho de Ministros num domingo. A gente está ali para servir, não é? A gente não está, o estar no governo, para algumas pessoas que não têm ideia nenhuma de como é que isto funciona, têm a ideia de que nós estamos ali como uma espécie de uma cadeira dourada, com um almoço aqui, uma visita ao outro lado, uma conversa descontraída. Não, aquilo é uma pressão muito, muito grande. Eu lembro-me que quando fiz um ano no governo, ao fim de um ano, a equipa que trabalhava comigo e a chefe de gabinete ofereceram-me uma publicação que se chamava Um Ano de Férias e tinha as agendas todas de todos os dias desde que eu tinha entrado. E eu olhei para aquilo e disse, mas como é que é possível eu ter feito tanta coisa em 365 dias? Chamava-se Um Ano de Férias. Foi um ano terrível, porque tem a pressão, digamos, quer dizer, no governo, no fundo, há ali 3 coisas fundamentais. Uma é a participação no Conselho de Ministros, em que a esmagadora maioria dos temas não são seus, são das outras pastas, e que nós temos que estudar para podermos dar um contributo, não é? Pode não ser um contributo decisivo, mas é a nossa opinião, estamos todos em pé de igualdade. Depois há um outro que é a gestão da casa, não é a gestão do Ministério, que é uma coisa muito complicada, não implica o trabalho do Ministro exclusivamente, é o trabalho da equipa, mas obviamente que o Ministro é o responsável pelos secretários de Estado e pelos diretores-gerais, por tudo aquilo que se passa, e portanto é uma segunda função muito importante. E a terceira é, digamos, a mensagem que o Ministro transmite quando fala, quando é entrevistado, quando vai a uma escola, quando fala com os professores, quando tem uma reunião com os pais. Quer dizer, este conjunto de mensagens mostram muito qual é o pensamento que o Ministro tem sobre as coisas e muitas vezes andar um bocadinho à frente dos acontecimentos. Eu fazia uma coisa que fiz muitas vezes com colegas vossos. Fazia uns pequenos almoços em que eu convidava 7, 8, 9, 10, 11, 12 jornalistas
sem haver propriamente declarações, eu explicar os assuntos. Explicava os assuntos e dizia o que é que me estava na cabeça. E, obviamente, respondendo a perguntas, era uma coisa em diálogo. Eu acho que isso foi muito útil para que a comunicação social, no fundo, a comunicação social depois, digamos, no fundo, vocês fazem uma intermediação entre os protagonistas enfim, a opinião pública, as pessoas que estão na rádio, nas televisões ou nos jornais, etc. E isso acho que foi útil para poder esclarecer muita coisa e dar a ideia do que é que eu verdadeiramente pensava. Que por vezes não coincide com aquilo que depois vem a ocorrer, porque os constrangimentos são muito grandes. Há uma diferença muito grande entre a altura e hoje, que é o aparecimento das redes sociais. É tudo mais rápido, não é? É tudo mais. E as redes sociais têm uma influência enorme, como vocês sabem, melhor muito. Que eu. Não é? As redes sociais hoje dominam muito aquilo que é o dia-a-dia. O professor tem? Ou pelo menos gosta de consultar? Não tem? Zero. Nem... Nada. Não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho Twitter, não tenho rigorosamente nada. Mas chega-me muita coisa através de pessoas. Tenho grupos, o WhatsApp pertenço a vários grupos. Uns mais prosaicos, outros menos prosaicos. Tenho um que só trata de coisas do Sporting, não é? que é uma coisa intensíssima. Esse é o mais prosaico. Mas esse professor não pode estar sempre a ver, mas é o que tem mais mensagens. É o que tem mais mensagens. É uma coisa, todos nós, toda a gente imita opiniões, sempre divertidíssimo, eu divirto-me imenso com aquilo, sobretudo durante um jogo do Sporting, as coisas que todas as pessoas mas o professor imitam. Quando não está a ver, aquilo não o deixa mais impaciente? Não vejo. Pronto, lá está. Tenho o televisor, tenho o iPhone sempre virado ao contrário. Pronto. Mas às vezes tem uma coisa, é que eu ouço que entraram mensagens, porque se houve ouve-se aqui um bocadinho, não é? Mas obviamente que tenho alguns WhatsApp com amigos, com pessoas com quem eu tenho uma grande confiança, e trocamos muitas ideias. Dois amigos meus, dois grandes amigos meus, há muitos anos, amigos meus de há 60 anos. Um que é médico, que é professor, foi professor universitário, professor de medicina, o professor José Fernandes e Fernandes, e outro que é engenheiro civil, que foi um grande amigo meu, que é um grande amigo meu, o Francisco Lopes da Silva. Estamos todos, digamos, aposentados, reformados, e temos um WhatsApp em que se troca muita opinião sobre coisas. São pessoas, sobretudo eles, não quero estar a elogiar a mim, mas sobretudo eles são pessoas que pensam muito sobre muitos temas, internacionalmente, nacionalmente, e emite-se muita opinião política, e eu presto alguma atenção a isso. Depois tenho um WhatsApp também que tem com a família, em que está a família, em que trocamos com as netas, os filhos, etc. Vamos lidando, mas não tenho. A influência que eu tenho das redes sociais é mais indiretamente do que diretamente. É aquilo que lhes chega precisamente através desses grupos. A Teresa, a minha mulher, tem o Facebook. E o Facebook é um contínuo, não é? E muitas coisas ela passa-me quando consegue. Às vezes não consegue, mas passa-me coisas que eu digo, olha, isso é interessante. Depois, eu comecei esta conversa por dizer que os tempos eram diferentes para hoje com as redes sociais. Não sei muito bem como é que se lida com esta coisa das redes sociais, sinceramente. Não sei qual é o papel que um ministro pode ter. Sei que há muita gente a utilizar o Twitter, não é, para comunicar e para lançar mensagens e respostas e contra-respostas, etc. Não sei como é que isso funciona, sinceramente não sei. É um mundo novo, diferente. Eu já não vou certamente entrar nesse Nunca sabe.
Mas também, eu digo não sabe por seguinte, eu acho que tem toda a razão. Eu antigamente escrevia tudo à mão, não é? Escrevia tudo com caneta. E agora? Agora só escrevo com o computador. Vê, por isso é que eu digo. Mas os diários continuam a ser à mão, ou não? É tudo à mão. Claro, isso tem mesmo de ser. O diário é uma coisa cá dentro, não é? E tem que ter a letra, não é? Porque o próprio professor a letra vai mudando. Portanto, depende do dia, é curioso. Sério? Está a levantar uma questão engraçada, que é... Eu falo isto, por exemplo, a minha letra mudou muito, ainda não estava a ter uma conversa aqui na rádio. Sim, mas eu digo-lhe, por exemplo, eu tenho páginas do diário com uma letra perfeitíssima e outros com uma letra um bocadinho... Depende muito do estado de espírito em que eu estou. Eu escrevo todos os dias, ou à noite, antes de me deitar, ou no dia seguinte, depois de me levantar. E, portanto, escrevo eu diria, com 24 horas de diferença. Hoje, por exemplo, escrevi sobre como disse há bocado, sobre as inundações, mas no dia das inundações tinha feito uma pequena nota. Não tinha ido tão longe quanto hoje, até porque aproveitei para fazer uma nota sobre a intervenção do engenheiro Carlos Moedas ontem, que fez ontem uma intervenção, fez uma conferência de imprensa de manhã. Sim. Eu não assisti a tudo, mas assisti ao suficiente para poder emitir uma opinião sobre o que eu vi. O escrever no computador, eu tenho um computador, não como o vosso, tenho um pequenino. Tenho um computador pequenino, que depois também me dá para eu levar quando faço agora uma conversa qualquer em um sítio. Leva. Parece um iPad. É daqueles, tem um teclado e eu sigo, ponho as notas e habituei-me a fazer aquilo. E aprendi muito por mim, nunca fiz um curso daqueles, mas aprendi e depois vou fazendo. A minha mulher ajuda-me muito, porque a Teresa tem uma enorme paciência para andar à procura das soluções. Eu tenho muito menos paciência. Mas vê, é o segredo para um casamento. Então não é? É o complemento, é o que as pessoas complementam. Nem mais. Professor, o tempo passou mesmo a voar. Foi um prazer tê-lo aqui. Volte sempre. Eu acho que isto daria para nós termos aqui, enfim, conversa, até mais não, um belo podcast sobre tanta coisa, desde ciclismo, política, livros, enfim, não saíamos daqui, até sobre relações, não é? A pessoa que está junto há 60 anos, portanto tem muito aqui a partilhar. Mas, professor, muito obrigada. Não tenho nada a agradecer, tive um imenso gosto de estar aqui. Ficamos já agora vou-vos dizer qual é o último, que livro é que eu estou a ler. Força. Estou neste momento a ler dois livros ao mesmo tempo. Estou a ler a biografia da Hannah Arendt, que saiu há relativamente poucos dias, e estou a ler esta publicação da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a ética da política. Porque vamos ter na próxima semana um Fronteiras 21 na RTP com a Ana Lourenço sobre este trabalho feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é a ética na política, que é uma coisa, que é um tema muito importante para o país. Sem dúvida, está lançado aqui outro tema. Não digo só tema daqui. É um bom e tem muito que se diga, com toda a certeza. Tem mais do que a gente nós possamos pensar. Muito bem. Muito obrigado, tive muito gosto de estar aqui com vocês. Obrigada a nós. Muito obrigado. O professor Eduardo Marçal Grilo, atenção com o livro Salazar e Educação no Estado Novo, que de resto já está à venda nas livrarias. E por hoje fechamos então este 40 minutos. Está de regresso no próximo fim de semana.